Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Meus irmãos, estamos chegando, 15 dias hoje para a glória de Deus, na mesma fé, no mesmo propósito, invocando o poder de Deus, clamando o poder de Deus. Estamos nesta campanha tão abençoada. Nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor hoje me surpreendeu de uma forma extraordinária. Foi maravilhoso. Para quem sabe e para quem não sabe, tivemos um culto muito abençoado hoje com o nosso líder, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Tivemos um culto hoje muito abençoado com ele, a qual no final ele fez imposição de mãos com nós, pastores. Eu estou muito abençoada. E para minha surpresa, o apóstolo falou muito sobre Josafá. Ele falou muito sobre o que estamos falando aqui todos os dias. Ele falou muito sobre a necessidade de nós estarmos posicionados, tomar posição, enfrentar o inimigo de cara. Josafá fez isso. O Senhor disse para ele: tomai posição, vai, toma posição, mas nessa peleja não tereis que pelejar. E o apóstolo falou muito sobre Josafá, falou muito sobre isso. Inclusive, se você tiver a curiosidade, o desejo de ouvir, você pode entrar aí, Apóstolo Valdemiro Santiago Oficial, é o canal, Apóstolo Valdemiro Santiago Oficial, e procurar a reunião de pastores de hoje. Já está lá no canal, inclusive, e você pode ouvir essa pregação no momento que você estiver lavando sua louça, os irmãos estiverem trabalhar no carro, coloca lá para você ouvir. E você vai ver que palavra, que pregação maravilhosa. E para minha surpresa, falou muito, muito, muito sobre o momento que estamos vivendo. Para mim, foi uma confirmação de Deus. E nós estamos assim, eu e meu esposo, estamos maravilhados, muito felizes. Porque Deus, ele confirma, Ele confirma aquilo que Ele fala, Ele confirma e Ele abençoa. E eu estou na fé. Eu não perco minha esperança, eu não perco a minha fé por absolutamente nada. Nada me faz parar, nada me faz desistir. Lógico, os obstáculos vêm, as lutas se levantam, mas só vence aquele que vai até o fim. Estava vendo sobre Naamã. Naamã, a palavra de Deus foi para ele mergulhar 7 vezes. 6 vezes não resolveu. Teve que ser 7 para ele ser purificado. Elias, ele orou 7 vezes para que chovesse. Isso é extraordinário, porque a necessidade da perseverança. Irmãos, tudo que você quiser diante de Deus, você vai precisar de perseverança. Tudo, até a sua salvação, tudo tem que perseverar. Por que há pessoas que não são abençoadas muitas das vezes? Existem várias questões, e uma delas é porque elas não perseveram em oração, como a parábola do juiz iníquo, onde a Bíblia fala que aquela viúva, todos os dias ela importunava o juiz, dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E Elias, ele orou 7 vezes para que chovesse. A Bíblia diz que ele põe o seu rosto entre as pernas e faz a primeira oração. Ele ora, e depois ele diz para o seu auxiliar, o seu moço: olha lá, vê aí, tá vindo a chuva? O que é que você tá vendo? E o auxiliar dele diz: não estou vendo nada. E mais uma vez ele volta a orar, ou seja, esperança. Oração significa esperança. Oração significa fé, certeza de que Deus vai ouvir e vai responder. E vai mandar recurso, providência, a bênção total, completa, a resposta. Elias ora pela 3ª vez e pergunta ao moço: e aí, o que você está vendo? E ele diz: nada. E Elias entende que ele precisa orar mais uma vez, e ele volta, ora a 4ª vez, e ele pergunta: e aí, o que você está vendo? E o auxiliar dele diz: nada. E ele ora novamente, ele ora pela 5ª vez, ele pergunta: e aí? O auxiliar dele diz: nada.
E ele ora pela 6ª vez. E aí, o que você está vendo? E o auxiliar dele diz nada. Presta atenção nisso. E ele ora pela 7ª vez. Ele pergunta: e aí, você está vendo o quê? Aí o auxiliar dele diz: eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão do homem. Pequenininha, do tamanho da palma da mão do homem. Uma nuvem pequenininha. Ele diz: vamos descer porque vai chover. Oh, Deus maravilhoso. E quantas das vezes o desânimo das pessoas é porque elas oram e não vê nada. As pessoas desanimam porque ela diz assim: eu estou orando, não estou vendo nada. Só que quando eu leio essa passagem, eu consigo entender que se fosse necessário Elias orar 20 vezes, ele ia orar. Se fosse necessário ele orar 30 vezes, ele ia orar. Eu consigo ler e consigo perceber que se fosse necessário ele orar 50 vezes, ele ia orar, porque ele subiu naquele monte determinado. Ele subiu naquele monte com certeza de que hoje eu vou orar e Deus vai mandar chuva. Ou seja, não importa quantas vezes, eu vou orar e a chuva vai descer. Então, eu leio e eu consigo entender que se fosse necessário ele passar o dia inteiro orando, ele ia fazer isso. Porque oração é para quem crê que Deus ouve e responde. Oração é para quem crê que você não está falando sozinho, você está falando com Deus. Então a oração, é necessário você orar e você perseverar na oração. Ele ora e ele pergunta para o moço: e aí, o que você está vendo? O moço diz nada. E ele continua orando. Quantas das vezes nós oramos e nós não vemos o quê? Nada. E isso quando muitas das vezes a gente começa a orar e a situação começa a piorar. Só que quem conhece a Deus sabe que é nessa hora que ele está colocando tudo no lugar. Lembra de Ezequiel? Profetiza Ezequiel. Diz a esses ossos: ouve, ossos secos. Ezequiel começou a profetizar e a Bíblia diz que veio o vento. E o que aconteceu com aqueles ossos? Começaram a se movimentar, ossos, baterem ossos, e aquele reboliço, aquela bagunça toda, o tamanho daquela bagunça naquele vale de ossos secos, quando Ezequiel começou a profetizar. Mas no final, a gente entende que Deus estava colocando tudo no seu devido lugar. A oração tem poder para isso. A oração, ela move o mundo espiritual. A oração, ela desmancha feitiço. A oração, ela liberta o cativo. A oração, ela arranca o espírito de enfermidade. A oração faz com que alguém tome nojo de droga, de álcool. A oração faz que o coração de alguém seja quebrantado. A oração faz com que um casamento seja restaurado. A oração faz com que Deus traga almas para a igreja. A oração faz com que pessoas sejam aquebrantadas. Tudo que eu quiser diante de Deus e tudo que você quiser diante de Deus tem que envolver oração, tem que ouvir, tem que haver o pedir e dar-se-vos-á. Então, permaneça na oração. Hoje eu orei muito pelas minhas ovelhinhas que o Senhor confiou nas minhas mãos, ali de Paulinha. Eu orei muito por mim, pela minha família, orei muito pelas minhas ovelhinhas de Paulinha, e eu tenho mais essa responsabilidade de orar pelos inscritos do canal. Vocês, para mim, é uma responsabilidade que eu carrego hoje. Antes eu carregava a responsabilidade de orar pela minha família e pelas ovelhas que o Senhor me confiou. Lógico, a gente ora pelo Brasil, pelo mundo, a gente ora pelos acamados, a gente costuma orar por tudo e por todos. Mas quando você pega uma causa e você leva aquela causa como responsabilidade, você sempre vai estar vendo o agir de Deus naquela situação. E vocês, para mim, que são inscritos no canal, hoje eu carrego essa responsabilidade e eu sei que a cada dia e a cada oração Deus vai estar movendo a mão poderosa dele sobre a sua vida, te abençoando. Por isso que eu digo que esse canal não é um canal simplesmente de pessoas, eu digo não, esse canal é um canal de um exército do Senhor, de pessoas que está lutando
e lutando para vencer. Esse canal é um canal de pessoas que oram, é um canal de pessoas da fé. Inclusive, eu quero te convidar, nas suas orações, ore por nós do canal. Diga: Senhor, eu oro pela pastora Abília. Se você não quiser falar pastora, não tem problema. Eu oro pela irmã Abília, eu oro pela Abília, sua família. Pede para Deus me guardar, me proteger, me abençoar. E aí você diz: eu oro por todos do canal, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, nos livra do mal. A partir de hoje, não só eu, mas vamos nos unir nessa fé. Na sua oração, ore por nós. Oremos uns pelos outros. Que esse canal, que todos que estão neste canal, que estejam revestidos de oração. Vai ser muito forte que Deus vai fazer. Deus vai levantar um povo muito abençoado aí, que é o povo do canal da pastora Abília, porque é um povo que ora e ora muito uns pelos outros. E Deus dará vitórias extraordinárias a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Quero te convidar para fazer agora essa oração. Eu tenho certeza que Deus está nos ouvindo. 15 dias hoje. Nessa peleja não tereis que pelejar. Amém? Vamos orar. Se você já orou hoje, como eu já orei muito. Amém. Quiser orar comigo agora, amém. Se não quiser, você pode simplesmente concordar com a oração. Será feito e assim seja. Se você quiser orar mais tarde, pastor, eu não orei hoje ainda, não fiz minha oração hoje ainda, mas vou orar mais tarde. Amém. E se você quiser orar comigo agora, ou orar de novo comigo agora, vamos orar. Tem que orar, tem que entrar aqui e deixar essa oração registrada, porque essa oração, ela ainda vai abençoar muita gente. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mais uma vez e mais um dia, aqui neste canal, Pai, eu deixo a minha oração. Porque a oração, ela é essencial na vida do crente, daquele que confia no Senhor, daquele que crê no Senhor, Pai. Sem oração jamais permaneceremos de pé. Sem oração, meu Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus não prevalece, Senhor. É necessário, meu Deus, orar, é necessário buscar a tua face, é necessário buscar a tua presença, é necessário pedir perdão pelos pecados. A tua palavra diz que somente os limpos de coração verão o Senhor, Pai. Que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar. Que não haja em nós mágoa, rancor, ressentimento, coisas que nos impedem de aproximar do Senhor. A tua palavra diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades nos separam do Senhor. E sendo uma das maiores delas, Pai, é a sujeira, a imundície do coração, a mágoa, o ressentimento, sentimento faccioso, Pai, coisas que sujam demais o nosso coração. Não permita, meu Deus, que quem ore comigo agora venha guardar mágoas. Não permita que alguém que ora comigo agora possa abrir a tua boca para dizer: eu não perdoo, Pai. Lava o coração dessa pessoa, Pai, porque ela sofre quando ela guarda mágoa. Ela sofre quando ela diz não perdoar alguém. Ela sofre, Pai, quando ela está presa a esse sentimento. Quantas bênçãos ela já deixou de receber e vai deixar por causa dessa brecha. Então, meu Deus, ajude esse homem, essa mulher a fechar essa brecha. Ainda que alguém a machucou e machucou muito, ainda que alguém a feriu e feriu muito, o Senhor tem o poder de restaurar quando se há a liberação do perdão. O Senhor restaura, o Senhor tem o bálsamo perfeito. Então, meu Deus, que essa brecha seja fechada na vida dessa pessoa, porque o diabo, ele tem que cair por terra, Pai. O teu povo precisa ser honrado e abençoado. Que todas as brechas sejam fechadas, brechas que impedem, pessoas que já fez tanta campanha, que já orou tanto, mas não foi abençoada por causa de brechas. Meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor isso. Senhor, se há algo que me impede, me mostra, fala comigo, porque Ele vai falar. Nada e nem ninguém vai te impedir de ser abençoado, porque Deus pelejará por você, até nessa circunstância de te mostrar o que está te atrapalhando, o que te atrapalhou de ser abençoado, Ele vai te mostrar. Em nome de Jesus, seja conosco, Senhor.
Peleja por nós, Pai. Em nós não há força. Em nós não há força, mas no Senhor, meu Pai, há poder, há autoridade. Julga a nossa causa, meu Pai. Pessoas que oram comigo agora que precisam de providência. Pessoas que oram comigo agora que precisam de restauração no casamento, Pai. Pessoas que estão inscritas neste canal, Senhor, e precisa, meu Pai, de uma provisão urgente, um milagre urgente. Pessoas que estão orando comigo agora, Pai, e precisa se livrar, meu Deus, da depressão, Senhor. Precisa, meu Pai, de uma restauração no casamento, de uma bênção financeira, de uma restauração sentimental, Pai. Entra com o teu poder, que nesses 21 dias a obra seja maravilhosa. Faça a tua obra, Pai. Hoje estamos no 15º dia, 15 dias hoje, meu Pai, na mesma fé. Eu creio que o Senhor há de honrar, eu creio que o Senhor há de responder, eu creio que o Senhor há de julgar a nossa causa, porque o Senhor é justo e fiel, poderoso, Deus dos impossíveis. Profetizo toda sorte de bênção sobre o teu povo, a bênção que eu recebi hoje, Pai, do meu líder, do meu apóstolo. Eu determino a mesma bênção sobre o teu povo, porque eu creio que eu recebi em todas as áreas da minha vida, e que assim seja, Pai, a todos que estão inscritos neste canal, porque aqui é um canal de um povo de fé, de oração, pessoas determinadas, pessoas pequenas, mas na fé grande, pessoa que entende que não é nada, mas reconhece que o Senhor é tudo. Este canal, meu Deus, é um canal de pessoas que desce à casa do oleiro, que desce, meu Pai, e reconhece que grande é o Senhor, Pai. Julga a nossa causa, dá-nos a vitória que necessitamos, meu Pai, na palma da nossa mão. Como o Senhor fez com Josafá, o Senhor permitiu que ele visse com os olhos dele a vitória dos inimigos. O Senhor permitiu que todo o povo visse a derrota dos inimigos. Pai, que assim seja. Os inimigos, eles serão derrotados. A doença vai ser derrotada. A dívida vai ser derrotada. Pai, a destruição no casamento já foi derrotada. O Senhor restaura. Pai, seja qual for o inimigo dessa pessoa que se levantou, Pai, será derrotado, porque maior é o Senhor na nossa vida, Pai. Nós veremos com os nossos olhos a derrota do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Eu creio e eu verei com os meus olhos, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Amém e graças a Deus. Olha, veremos com os nossos olhos a derrota dos nossos inimigos. Pastora, mas quem é o meu inimigo? É o meu vizinho? É o meu familiar? Não. Os teus inimigos é a doença, os teus inimigos é a dívida, os teus inimigos é o espírito do coloca vício, os teus inimigos é o espírito que causa contenda. Então coloca aí no comentário: eu verei a derrota dos meus inimigos. Eita glória! Determina isso, igreja. Determina e deixa registrado. Eu verei a derrota dos meus inimigos. Eu vou colocar aí agora. Eu vou entrar aí agora e vou escrever, ó. Eu verei a derrota dos meus inimigos. Vai ficar registrado, porque depois eu vou voltar e vou dizer: eu disse que eu viria e eu vi, para a glória de Deus. Ó, um abraço. Nós somos da fé. Amém? Que Deus abençoe. Fique na fé. Amanhã retornaremos para o 16º dia. Jejue, pessoal. Tira um dia da semana para jejuar. Estou jejuando todos os dias. Não precisa você falar para ninguém não, tá? Eu falo aqui porque aqui é o propósito. São pessoas do propósito. Mas quando você jejuar, não precisa você falar para ninguém. Ah, você não quer tomar café agora? Não, não, muito obrigada. Mais tarde eu tomo. Não precisa mostrar para ninguém, falar para ninguém. É um compromisso e um particular seu com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na fé e um abraço em nome de Jesus.